Boa noite. Olá para você que está nos assistindo através do canal Linguística e Literatura. Nós estamos aqui hoje para falar das contribuições de Ferdinand de Saussure para a linguística, para os estudos linguísticos. Desta forma, nós iremos aqui abordar alguns temas que nós colocamos aqui. Primeiro, para falar para vocês que linguística ela é uma área interessante e bem abundante e diversificada dos estudos da linguagem, da língua e das práticas de comunicação das pessoas. Nós iremos começar o nosso estudo de hoje através dos tópicos Estudos Pré-Saussurianos, Ferdinand de Saussure, Geração Sincronista, Contribuições Saussurianas aos estudos linguísticos e Língua e as dicotomias e o sistema de signos. Nessa discussão, nós estaremos trazendo para vocês uma abordagem do que foi os estudos linguísticos antes de Ferdinand de Saussure e após os estudos de Ferdinand de Saussure. Desta forma, sempre iremos dizer que Ferdinand de Saussure e todos os manuais de linguística aceitam isso, de que Ferdinand de Saussure fez um grande corte nos estudos linguísticos, porque antes dos estudos de Ferdinand de Saussure, antes das suas abordagens, a linguística era vista apenas como uma elaboração histórica e catalogação historiográfica da língua e das práticas comunicativas e literárias dos homens, ou mesmo das sociedades. Pois bem, os estudos pré-saussurianos eles se baseavam na linguística histórica, ou seja, na diacronia. E só lembrando e antecipando um pouco a nossa discussão, nós iremos falar desse ponto aqui, quando falaremos de dicotomias de forma bem resumida, porque nós dedicaremos outros vídeos para esta discussão. Ferdinand de Saussure. Quem foi Ferdinand de Saussure? Ferdinand de Saussure foi um estudioso da linguagem apaixonado pelo sistema comunicativo humano, pela sua evolução, pela sua história e pela forma como ele se organiza dentro da comunicação e da articulação e interação comunicativa das pessoas. Quem foi essa geração sincronista? Pronto. Após os estudos saussurianos abordados em suas defesas, em alguns cursos que ele deu na Universidade de Genebra, onde lecionava, alguns estudiosos da linguagem tiveram contato com a teoria desenvolvida por Ferdinand de Saussure. Portanto, essa geração ficou conhecida como geração sincronista. Por quê? Porque sincronia, nós vamos estudar em dicotomias. Sincronia significa o estudo momentâneo da língua, da linguagem. Ou seja, o linguista, o estudioso, escolhe apenas uma parte daquilo que a linguística estuda, ou seja, fazendo um corte. Por essa razão, é uma geração sincronista, que vai abordar questões como funções da linguagem, que foi um dos representantes dessa geração, que foi Roman Jakobson, que escreveu sobre as funções da linguagem, que depois também nós iremos estar trazendo uma discussão sobre isso. Contribuições saussurianas aos estudos linguísticos. Pronto, a partir do momento que Ferdinand de Saussure desenvolve a sua tese sobre estudos linguísticos, nós temos aqui uma grande contribuição para a evolução dos estudos da linguagem. Ou seja, a linguística deixa de ser apenas uma disciplina ou uma ciência que estudava. A gente pode até dizer também que a gente não tinha ainda uma classificação da linguística como uma ciência autônoma. A linguística se utilizava de outras ciências, de outros métodos científicos para consolidar os seus estudos. Mas a partir de Ferdinand de Saussure, a linguística ganha esse status de ciência, que nós chamaremos essa nova linguística de linguística moderna a partir do corte saussuriano. E a maior contribuição de Ferdinand de Saussure é que Ferdinand de Saussure passa a olhar
o estudo linguístico de dentro da própria estrutura da língua. Por essa razão, ele desenvolve na sua teoria as dicotomias. Que aí nós teremos para cada dicotomia um par. Por exemplo, se eu tenho um estudo sincrônico, que é o estudo do corte, o estudo do momento, ao contrário de sincrônico, eu terei diacronia, ou seja, um estudo histórico da língua. Eu tenho língua, eu tenho fala. Quem não lembra daquele dito lá de Ferdinand de Saussure, langue e parole, língua e fala. A outra dicotomia de Ferdinand de Saussure é significante e significado, que vai contemplar aqui o signo linguístico, que é a principal contribuição do Ferdinand de Saussure, quando ele desenvolve a sua teoria a respeito do signo linguístico. E sistema linguístico de signos, pronto, ele concebe a língua na sua teoria na sua teoria de estudo da linguagem como um sistema de signo, ou seja, a língua se manifesta através do sistema de signo. Estas são as nossas observações a respeito da linguística. Espero que você, com leituras de alguns manuais de linguística, possa também estar acompanhando esse estudo e essa perspectiva a partir da visão saussuriana. Mas lembrando que, antes de Ferdinand de Saussure, nós já tínhamos abordagens linguísticas, que nós chamamos de estudos pré-saussurianos, ou seja, estudos antes de Ferdinand de Saussure. E essas abordagens elas eram de natureza diacrônica. Por quê? Porque elas se preocupavam apenas com a história da língua e fazer comparações entre as línguas. Por essa razão, Ferdinand de Saussure preferiu entrar no sistema linguístico, na própria estrutura da língua. Espero que você tenha gostado da nossa abordagem e nos acompanhe para os próximos vídeos. Muito obrigado.